Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana Gonçalves, estudante do 6º termo de Publicidade e Propaganda aqui no Unisalesiano. Hoje nós estamos no nosso primeiro Festap aqui no interior, em Araçatuba. Estou com uma presença aqui muito importante, gente do céu. Estou com a Melissa Vogel, que ela foi CEO da Cantar Ibope. Ela é importante, gente, vocês não têm ideia. Estou muito feliz em te receber aqui. Estou também com o nosso professor Fernando Chad. Então, prof, dá uma apresentação sobre o senhor rapidinho. Estou aqui com muito prazer aqui conhecendo a Melissa, né? Assistimos a palestra dela. E acho que é muito importante para os alunos, para os profissionais de propaganda, né? Esse conhecimento que ela está trazendo aqui para a gente, essa experiência que ela está trazendo aqui para a gente com relação aos dados, as métricas, essa junção que ela faz também com a arte, que a gente vai conversar um pouquinho agora. Mel, primeiramente eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está lá em casa, contasse um pouquinho da sua jornada com a publicidade. Bom, eu conto. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver em casa assistindo a gente. Um prazer enorme estar aqui em Araçatuba, participando do primeiro Festap, inaugurando, né, eu falei na apresentação, um conteúdo que mescla dados e artes. Eu vou contar por que eu estou inaugurando esse conteúdo. Minha trajetória na publicidade, ela tem quase 30 anos, né? Eu sou formada em comunicação social, rádio e TV, cursei depois pós-graduação em publicidade e marketing. Desde o início da minha carreira, eu fiquei apaixonada e encantada pelo assunto de dados. Fiz um primeiro estágio numa entidade, que era o escritório do rádio, e depois dali eu fui trabalhar no Ibope, que depois foi comprado, virou Cantar, depois virou Cantar Ibope Mídia, e minha trajetória foi inteira aí. Dentro dessa trajetória, eu participei pelas mais diferentes funções, desde operação, comercial, marketing, morei fora, no Panamá, voltei. E nos últimos 7 anos, antes de eu sair, eu estava na posição de CEO. Em paralelo às minhas atividades na Cantar Ibope Mídia, eu entendi o quanto o ambiente associativo das entidades de classe, das associações, eram fundamentais, então participei de várias delas, presidi o IAB, participei do CONAR, participei da ABEP, que era a Associação de Empresas de Pesquisa, e no ano passado eu resolvi fazer uma transição de carreira, resolvi buscar caminhos novos, muito pensado, planejado. Eu entendia que eu queria que a minha segunda metade da minha vida adulta, fiz 50 anos ano passado, fosse tão satisfatória e bacana como foi a primeira. E aí eu estou em caminhos novos, né? Voltei a estudar uma coisa que é a segunda grande paixão da minha vida, que é a arte, um pouco disso que eu trago na apresentação que eu fiz hoje. Sigo bastante envolvida com a APP, com a SPM. Estou abrindo agora uma empresa para prestar serviços de gestão de dados e consultoria, mas estou nesse caminho. A publicidade, uma vez que ela entra de você, ela nunca mais sai. Não sai. Aí ela não sai mais. Verdade. Quando a gente fala em dados e algoritmos, muita gente pensa só nos números. Uhum. Eu queria que você falasse pra gente como eles podem ser vistos na forma criativa, além de só ser os números, porque a gente viu na tua palestra hoje que você engloba muito a arte. Uhum. Então, como que a gente pode englobar essa parte de dados e arte? Tanto estudando arte como trabalhando na minha vida inteira com os dados, sempre eu tive muito claro que é um equilíbrio entre a técnica e a criatividade, entre a precisão e a percepção, entre o rigor, né, técnico com a expressão. E é isso, né? Você precisa de muita ciência, muita tecnologia, muita gestão, os dados, para que eles tenham, né, um padrão, para que eles sejam consistentes, tem muita matemática por trás, né? Por um outro lado, quando você olha o número, ele te diz alguma coisa, mas ele não te diz tudo. Você precisa usar a tua experiência, o teu repertório, aquilo que você aprendeu na sua vida, o seu contexto, para começar a entender como um dado se conecta com outro, qual que é o contexto desse dado. E a partir daí você começa a criar histórias, né? E essas histórias vão te levar a lugares infinitos, né? Vão te levar a uma melhor
campanha de comunicação, vão te levar a tomar uma melhor decisão, ao melhor planejamento. Então, misturar as duas coisas, ela é fundamental. E cada vez mais, né? Porque hoje você encontra dados de maneira fácil, os dados estão por aí, mas como é que você cura? Como é que você faz essa composição? E que tem muito a ver com a arte, né? Sim. Como é que você cria um todo, né? Como é que você pinta, né? Esse teu quadro ou escreve essa tua história com os dados que você tem na sua mão, à sua disposição. Eu acho legal essa parte de misturar a arte com os dados. Você torna um pouco esses dados analíticos de uma forma mais subjetiva, né? Entra no aspecto emocional, né? Talvez até dessas métricas. E eu acho interessante uma coisa que você falou na palestra sobre a quantidade de informação que a gente recebe hoje, né? Que até você mostrou aquela obra de arte dos rádios, né? Isso. E que a gente tem que saber lidar com isso daí, né? Porque é uma quantidade muito grande, né? Você tem que saber filtrar, né? E é aquela história, você está na frente de uma folha em branco para criar alguma coisa e com aquela quantidade enorme de informação, né? Como é que você lida com isso? Como é que é para você a questão criativa, né? Como é que você trabalha com essa quantidade de informação na hora de criar? E o exemplo que você traz, né, chama Torre de Babel, do Cildo Meirelles, e aquilo é muito interessante, né? Porque ele traz para lá e aquela obra é uma instalação viva, né? Então ela traz para lá vários rádios ligados que fazem um ruído e um som e você não consegue distinguir de onde vem aquilo, que é muito o que os dados trazem para a gente. Quando você tem uma massa enorme de dados, eu acho que você precisa primeiro curar esses dados. O que é curar, né? Entender qual que é o meu objetivo de análise. Para onde eu quero ir. E aí você seleciona os dados que fazem sentido, mas sempre com aquilo que eu trouxe na apresentação, né? Sim. O dado tem que ser um dado de fonte conhecida, reconhecida. Não adianta só saber da fonte, mas essa fonte não ser autoridade no assunto. Ele precisa ter contexto, valor estratégico. A partir desse momento, as conexões vão surgindo, vão nascendo, mas ao mesmo tempo que a gente quer ir para um lugar, que eu acho que é importante, a gente tem que tomar cuidado com um viés de confirmação, porque muitas vezes você olha o número e você tortura para chegar na resposta que você quer. Exatamente. Mas no final das contas não é isso, né? O que eu posso descobrir com esse dado, né? Para onde ele me leva? E acho que um mapa também de diferentes formatos de dado ajudam, né? Às vezes, assim, um dado numérico, ele resolve. Mas muitas vezes eu não consigo, de fato, extrair tudo daquele dado numérico. Então, assim, que pesquisa que eu contrato, né? Vou fazer alguma observação com o consumidor no ponto de venda? Vou fazer uma experimentação desse consumidor? A gente fala muito de fazer pesquisa exploratória, né? Vou juntar consumidores para fazer um focus group. Eu acho que é um mapa de possibilidades tão grande que eu acho que realmente, assim, é ciência e arte ao mesmo tempo de conectar tudo isso. Ao mesmo tempo que você busca dados qualitativos, né? Não só quantitativos, né? Você busca entender também como o comportamento, né? Das pessoas, entendi. E existem dados que são dados declarados, né? Onde você entrevista alguém, mas existem dados que são dados onde a pessoa não precisa dizer, né? Você pode observar, ou as pessoas... monitoramento de rede social, você tem muita informação ali que você consegue usar em momento onde as pessoas estão não ali para responder uma pesquisa, mas elas estão ali para dar informação. A própria medição de audiência de TV, ela é feita para que a pessoa se sinta confortável e nem perceba que ela esteja ali sendo monitorada. Porque, assim, quanto mais natural for esse comportamento, melhor. Então, é uma rede possível de dados e informações para você tomar suas decisões estratégicas. E em relação aos dados, assim, hoje em dia a gente vê muito sobre a privacidade de dados. Como que a gente consegue conciliar essa privacidade sem invadir o espaço do consumidor? Acho que existem alguns formatos, né? E a minha escola inteira foi pesquisa de mercado. Quando você trabalha, né, com pesquisa de mercado, a primeira coisa que você aprende esse dado é confidencial, né? Quem responde a pesquisa autoriza, né, isso, mas você nunca abre os dados individualmente. Esses dados são sempre aglutinados por diferentes setores e segmentos, né? Quando você vai para um ambiente digital, a grande preocupação é
esse dado vem da onde? Como ele foi coletado? Sim. Tem um opt-in? O que é o opt-in, né? A pessoa aceitou, né? Tem uma explicação que diz claramente para ela que esses dados poderão ser usados, né? Com a LGPD, né? Isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, isso mudou bastante e ainda bem. Por quê? Sim. Porque levou com que as empresas, mesmo aquelas que já tinham, né, toda essa questão da privacidade, da confidencialidade dos dados, implantasse processos para cada vez mais garantir isso. Então, o grande cuidado é esse. Você tem que contar para a pessoa que está te dando dado, deixando o seu rastro ali, que isso vai ser usado, né? E no final é uma troca, né? Sim. Mas eu acho que, assim, eu sempre tenho uma grande preocupação quando eu recebo dados se aquilo foi autorizado pela pessoa ou não. Sim, assim como tem as agências agora de checagem de notícias, né? Das fake news, né? Até por causa dessa quantidade de informação que a gente vive, tem muita fake news, então a gente precisa se certificar, né, se essas notícias são verdadeiras, né, e para isso existem essas empresas, né. E eu acho que assim, e parte também de um aprendizado de cada um de nós, de uma consciência muito crítica, né? Essa coisa de checar a fonte, ela é super válida, né? Eu tenho isso meio que no meu DNA, né? Então, eu sou até a chata da fonte, né? É assim, alguém me conta alguma coisa, tá bom, onde você leu? Como você leu? Por que você leu? Sim. Você checou em outro lugar? Sim. Porque, às vezes, assim, a fonte é duvidosa, mas a interpretação do que está lá no texto também não bate, né? Então, e eu com número, era muito engraçado. A pessoa falava para mim, você viu o percentual de tal coisa? Eu vi, mas sobre o quê? Que universo? É Brasil, é cidade, quantas pessoas? Sim. Assim, tudo tem que estar contextualizado. Sim. Então, a gente tem que começar a desenvolver uma análise crítica, né? Até para fazer sentido, porque às vezes você se espanta com o número, não, gente, calma, né? Não é desse tamanho todo, é assim, é assado. Conecta, né? Sim. Vê Sim. contexto, acho que é isso que é importante. Ótimo. Agora, eu queria que você falasse, olhasse lá para a tua câmera e desse um conselho para os jovens publicitários aí que estão começando. Hoje mesmo aqui no Festap, né? Nós temos muitos jovens, muitos estudantes. O seu conselho para a galera que está lá em casa? Bom, galera que está em casa, me fazem essa pergunta várias vezes e eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo, que eu acho. Para quem está começando, aprender nunca é demais, né? Eu lembro de uma passagem no início da minha carreira, eu estudei rádio e TV e depois eu estudei pós-graduação em publicidade. O meu primeiro estágio foi numa associação de emissoras de rádio, onde eu ingressei num processo que eu apliquei com uma professora minha. E ela é minha amiga até hoje, e no final eu perguntei, Mari, ela chama Mariângela, Mari, por que você me escolheu? Porque de todo mundo que estava aqui no processo, você foi uma das poucas pessoas que falou que queria aprender. E eu acho que essa chance que você tem de estar na universidade, ser um jovem profissional, você tem espaço para testar. Não que eu não acho que você tem que fazer o resto da sua vida, você vai fazer isso o resto da sua vida, você vai estar o tempo inteiro aprendendo. Mas aproveitem essa fase. E a segunda coisa, que é um misto de generosidade com colaboração, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar em equipe, a gente precisa entender como o conhecimento ele é coletivo e que a gente cresce quando a gente troca. E a generosidade é de compartilhar, é de dar um conselho, de dar o espaço para o outro. Então, acho que são 3 palavrinhas que circulam a minha vida há muito tempo, porque eu acho que isso faz, de fato, muita diferença na formação de um bom profissional. Ótimo, muito bom. Conhecimento compartilhado, isso, né? sempre. Isso é sempre, excelente mesmo. Sempre. Gostaria de agradecer a sua presença aqui em Araçatuba, no nosso Festap, o primeiro Festap de Araçatuba. E é isso, galera que está em casa, nos despedimos aqui. Esperamos ver a Mel novamente em outras oportunidades. Muito obrigada. Tenho certeza que acrescentou muito para todos aqui. Certeza. Obrigada, gente. Foi um super prazer. Obrigada. Obrigada, pessoal de casa, e até o próximo.